Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou muito feliz por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos lendo a palavra santa do nosso Deus e estarmos aprendendo os seus ensinamentos, amém? Hoje nós estaremos lendo Marcos de número 8 e olha que a palavra de Deus nos diz: Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal no céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo agora alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram totalmente abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Glórias a Deus. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia, de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros uns dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Glórias a Deus por isso. Amém? Meus amados, mais uma vez nós vemos aqui grandes ensinamentos de Jesus, coisas preciosas que eu e você temos que fundamentar em nossos corações,
para que nós possamos ter uma vida de santidade, uma vida de integridade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Aqui a gente vê onde Jesus ia passando, ele ia ensinando, ele ia alimentando o povo tanto espiritualmente quanto fisicamente. Por mais que seus discípulos estavam ali à volta, estavam ali observando todas essas coisas, era nítido que muitas das vezes eles entravam totalmente no natural, onde Jesus ia operando tais coisas simplesmente pelo espiritual. Jesus ele era conduzido e guiado totalmente espiritual. Entenda, o Espírito Santo de Deus que estava sobre Jesus Cristo a todo tempo ia dando as instruções para ele. Algo muito importante que eu tenho que enfatizar aqui juntamente com vocês, todas as vezes que Jesus ia fazer um milagre, através da multiplicação dos alimentos, que era dos pães e dos peixes, observa que ele sempre apresentava a Deus e ele dava graças. Graça, meus amados, a palavra graça do Senhor significa favor imerecido. Então quando ele levantava o pão, o peixe para o céu e dava graças ao Senhor, ele reconhecia que eles eram totalmente necessitados, que eles precisavam da graça de Deus, que é um favor imerecido. Sendo assim, Deus multiplicava os pães, multiplicava os peixes, onde alimentava essa grande multidão. Amém? Então, meus amados, esse é o segredo, isso é a tarefa que eu e você temos que fazer. Em tudo, dai graças ao Senhor. Em tudo, bendizei o nome do Senhor. Independente se você tem pouco ou se você tem muito, dê graças ao Senhor. Se você precisa de uma porta de emprego, se você precisa de uma cura de uma enfermidade, se você esteja passando, seja lá qual vale for, dê graças ao Senhor. Levante a mão para o céu, olhe para o céu, pensa nos Deus Todo-Poderoso e peça a graça dele sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu creio e eu tenho fé, porque a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre a todos os dias. Que Deus traz o milagre, a existência do milagre em nossas vidas, amém? E todo esse povo comia e se fartava, e ainda mais, sobrava cestos e cestos cheios de alimento. Então ali Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos, em tudo nós somos bem-aventurados, tanto no alimento físico quanto no alimento espiritual. Basta simplesmente seguirmos a boa vontade perfeita de Deus Pai, amém? Então, meus amados, aqui a gente vê que algo que ele diz muito importante, que vale para os nossos dias ainda, meus amados. A palavra de Deus, ela nunca morre, nunca ela é vazia, ela sempre se restaura, se renova, independente do contexto, da história, do povo, da cultura. Deus tem uma palavra para nós. Ele adverte-nos que nós estejamos atentos. Atentos ao quê? Tenhamos a cuidado do quê? Com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aqui eram dois homens onde aplicavam doutrinas, aplicavam condutas extremamente erradas, extremamente ofensivas para com Deus, onde os fariseus e ali o povo de Herodes, eles não eram um povo temente a Deus, era um povo cheio de práticas iníquas, cheio de práticas pecadoras, viviam deliberadamente no pecado. E aqui Jesus está dizendo que eles não viessem se contaminar com o fermento. O que é o fermento? Ele se une, ele incha, entende? Então, meus amados, eu e você temos a obrigação de estarmos atentos e tomarmos todos os cuidados possíveis para não nos contaminar com o fermento do mundo. Nós vemos tantas heresias, nós vemos tanto a aplicação de coisas que são pecaminosas, onde o mundo tenta impor dentro de nós que é tudo natural. Se você assistir um filme, se você assistir uma novela, se você assistir seja lá o que for, do mundo agora atual, do momento atual, você vai ver que eles estão querendo colocar coisas explícitas, trazendo o natural, dizendo que é natural, sabendo, meus irmãos, que isso daí é totalmente oposto do que Deus nos ensina. É só você imaginar, não preciso nem entrar em detalhes do que eu estou dizendo para você. Você logo vai entender o que é que a mídia, o que é que o mundo tenta impor dentro da nossa casa, trazendo ali coisas adúlteras, ali coisas pervertidas, coisas que tenta converter a humanidade, dizendo que o certo é errado e o errado é certo. Meus amados, tomemos cuidado com esse tipo de fermento, pois isso estraga a massa. Amém?
Então é algo muito importante que eu e você temos que tomar cuidado. A nossa carne adora essas coisas, ama. Você fica deslumbrado, você fica assistindo, você fica ouvindo, você fica vendo e vivenciando essa cena, vivenciando essas coisas que está destruindo o seu caráter, está destruindo a tua índole. Você não está nem percebendo, mas ali dentro de você está fazendo raízes profundas, aonde se você não tomar cuidado, você vai se corromper, tá bom? O próprio Jesus está dizendo: ei, tenham cuidados, estejam atentos, porque a palavra de Deus fala claramente que o povo perece, não é por falta de dinheiro, não é por falta, né, de religião, não é por falta de busca em Deus, não é só por isso. O que é que o povo perece? Qual é o principal fundamento que a palavra de Deus diz? Por falta de conhecimento. Tem muitas pessoas que ficam vivendo um mundo paralelo, ficam vivendo um mundo, sabe, extremamente irreal. Vive uma coisa ali fechadinha no seu cubinho e não se atenta para as coisas necessárias do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na sua nação, do que está acontecendo na tua cidade, onde eu e você temos o dever de orarmos, intercedermos pela nossa nação, por nosso povo, para que nós não venhamos perecer, meus amados. Lembra do tempo lá de Jonas? Algo muito importante, onde eles estavam pedindo um sinal miraculoso para Jesus. Algumas traduções, até no outro evangelho, eles dizem a respeito disso, né? Mateus, Lucas e Marcos, eles dizem basicamente quase a mesma coisa, mas com um linguajar diferente, onde eles dizem que Jesus falou: eu não vou mostrar nenhum sinal miraculoso para vocês, a não ser o de Jonas. Porque que acontece? Jonas ficou 3 dias, Jesus em 3 dias ressuscitou. Então esse é o maior sinal, esse é o maior milagre que aconteceu, a ressurreição de Jesus Cristo, onde ele venceu a morte, onde ele venceu o pecado, para trazer a vida e a vida em abundância para nós. E Jonas é um personagem, meus amados, que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. O que aconteceu? Onde Deus se irou de tal forma com aquele povo de Nínive, que ele simplesmente decidiu destruir aquela nação. Assim como ele destruiu Sodoma e Gomorra, assim como ele destruiu a humanidade com o dilúvio, assim também ele ia destruir Nínive. Mas, assim como Jonas chegou naquela região e começou a pregar, né, a destruição, o arrependimento, se eles não viessem se arrepender, eles iam realmente ser destruídos. E aqui que aconteceu, aquele povo se arrependeu, entraram em jejum nacional, todos, até os animais entraram em jejum, todos vestidos de pano de saco, se humilhando, se prostrando aos pés do Senhor, pedindo, clamando pela misericórdia. E Deus, ele não rejeita um coração contrito, não rejeita um coração quebrantado. E Deus teve misericórdia daquele povo e deu a vitória e não sentenciou a morte àquele povo. Amém? Então, meus amados, é por isso que Jesus está dizendo: ainda não compreende, não percebem, seus corações estão endurecidos. Meus amados, nunca deveremos endurecer o coração para a palavra de Deus, nunca. Nós temos que ter os olhos totalmente libertos para nós enxergarmos o sobrenatural, enxergarmos com a visão de águia. Isso só temos condições de fazer isso através da fé, através de uma vida de intimidade, uma vida de busca. Só podemos ouvir o espiritual, que Deus, o Espírito Santo de Deus nos instrui, se nós tivermos com os ouvidos atentos. Entende? Assim, conforme nós vamos aumentando o nosso nível de oração, nosso nível de intimidade com Deus, os nossos ouvidos ficam mais sensíveis. Amém? Sendo assim, nós nunca nos esqueceremos, sempre vamos lembrar de quem é o nosso Criador. Como o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, o Deus Todo-Poderoso, que me deu a visão para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, e eu vou seguir fiel nessa visão. Assim como Deus te mostrou o caminho, você tem que ser fiel a Deus neste caminho. Amém? Então, meus amados, esses são os ensinamentos que a gente vê ali onde ele depois, posterior, ele curou um cego totalmente, né? E onde Jesus ia passando, ia acontecendo milagres, coisas maravilhosas. Ele pergunta aos seus discípulos: o que o povo diz em quem eu sou? Eles dizem assim: bom, o povo está meio repartido, um diz que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é um dos profetas, né, que reencarnou. E isso não existe, né? E Jesus perguntou: o que vocês acham que eu sou? E Pedro, ali sempre como, né, o Pedrão, vai lá e se apresenta e fala assim: Senhor, tu és
o Cristo. O que significa Cristo, meus amados? Aquele que é ungido, consagrado. E esse é o Cristo, o consagrado, ungido, o Filho de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado, para salvar a humanidade. Aquilo que havia se rompido, a aliança velha rompida, agora sim seria uma nova aliança, uma aliança eterna em Cristo Jesus. Porque Adão e Eva, eles se corromperam, mas Jesus jamais, ele é perfeito. Ele veio à terra na sua perfeição, mas em forma de homem, e ele trouxe a esperança novamente, né? Ali ficou para trás a velha aliança, que é de Adão e Eva, e agora tem a nova aliança. Por isso que o Senhor fala: aquele que me recebe, aquele que me confessa diante dos homens, batiza, nasce uma nova pessoa, se torna um novo homem. Sendo assim, a sua conduta, o seu caráter, tudo é transformado de dentro para fora. Sendo assim, tem a vida eterna. Como eu sempre digo, né? Quem nasce uma vez morre duas, porque nasceu natural, mas não se converteu. Então vai morrer no físico e vai morrer no espiritual também, que vai para o inferno. E aquele que nasce duas vezes, ela só morre uma, ainda tem a oportunidade de nem morrer uma. Então ele nasceu duas vezes, ele nasceu no normal, da sua mãe, do ventre, e ele nasceu em Cristo Jesus, porque ele aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, como teu Senhor, e ele desceu às águas e ele se tornou uma nova criatura, uma nova pessoa. Sendo assim, o próprio Espírito Santo de Deus se incumbe de transformar o caráter, transformar a conduta, transformar essa pessoa de dentro para fora, para que eu não seja, passa a ser, né? Para que não tem, passa a ter. É o próprio Senhor que faz isso. E sendo assim, ele só morre uma vez, que é a morte natural, quando Deus vinha recolher essa pessoa para levar para a eternidade. E sendo assim, os mais novos que têm a oportunidade, né, de ver o próprio Senhor aparecendo nos céus, buscar a tua igreja, que eu creio que está muito próximo, esses ainda têm a oportunidade de nem morrer natural e subir assim como Elias subiu vivo para o céu. Amém? Então, meus amados, essa é o poder de Deus. Essa é a maior revelação de Deus. Essa é a maior esperança que a humanidade pode ter, entende? Em Cristo Jesus, pois ele não falha, ele é poderoso, ele é fiel. Então, meus amados, fiquem nessa visão, sejam fiéis a essa visão, que Jesus Cristo está voltando, que nós temos que guardar a nossa casa, guardar a nossa vida. Nós temos sim, meus amados, que se arrepender. Assim como, né, João Batista gritava lá no deserto: arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víboras. Quer dizer, vocês que são perversos, vocês que são ruins, se arrependei-vos, né? Onde mesmo Pedro ali quis repreender Jesus daquilo que ele estava ensinando e falando, e que Jesus disse para Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás, porque o que está falando na tua boca é o próprio Satanás. Você não sabe o que você está falando, né? Você não pensa nas coisas de Deus, você não está tendo discernimento de espírito, você está falando pela carne, você está deixando Satanás usar a sua boca, né? Então, meus amados, tenhamos cuidado com o que nós estamos fazendo na nossa vida. A gente vê que muito pouco tem se pregado sobre o inferno, sobre salvação, meus amados, muito pouco. E eu acredito que é o que mais temos de falar. Jesus está voltando. Olha os sinais, meus amados. Olha as profecias verdadeiras que Deus está trazendo através de homens e mulheres que são idôneos, que são pessoas verdadeiras, pessoas tementes ao Senhor. Deus está revelando, Deus está mostrando. Deus está trazendo a humanidade, assim como estava trazendo lá para Nínive. Ei, arrependei-vos, é chegada a hora, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o Senhor está irado, o Senhor está querendo buscar santidade no meio do povo para salvar aqueles que querem guardar a tua vida. Mas aqueles que não foram prudentes, meus amados, aqueles que não tiverem o coração voltado para Deus, vão perecer. Amém? Porque o nosso Deus, ele é perfeito e a sua palavra não muda. Então, meus amados, para finalizar essa palavra, ele diz algo muito profundo: pois quem quiser salvar a tua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O que é perder a sua vida? O que Cristo está dizendo? Perder a vida aqui, meus amados, é deixar de lado, deixar de segundo plano a minha e a tua vontade, o meu e os teus desejos, os desejos carnais, deixarmos de lado, porque a palavra de Deus fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vos acrescentará. A demais coisa é a tua família, a demais coisa é do trabalho, é teus amigos, as tuas festas, as tuas viagens, o teu dinheiro, o teu carro, o teu iate, o teu avião, tudo deixar em segundo plano. Primeiramente, salvação.
Buscai primeiramente a salvação, o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as coisas Deus vai cuidar no mínimo detalhe. Amém? Porque quem faz isso, automaticamente entende-se que perde a sua vida, porque você está vivendo para Cristo, como Paulo diz. Mas não é eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Então eu perdi a minha vida, as minhas vontades para seguir a vontade de Deus, como Jesus fez. Jesus viveu totalmente a vontade de Deus. Então, sendo assim, nós estamos perdendo a nossa vida natural pela palavra de Deus, pela vida de Jesus Cristo, pelo Evangelho, que é boas novas. Sendo assim, nós seremos salvos. Salvação, meus amados, é vida eterna, é isso que Deus nos prometeu. Pois ele fala assim, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele vai levar deste mundo? Nada, somente as suas memórias, somente as memórias, somente os teus sentimentos, somente, meus amados, aquilo que você viveu aqui na memória, na cabeça, físico, tangível, você não leva nada. Então você imagina você lá no inferno, entende? Porque você não viveu uma vida de santidade com Deus, lá no inferno, você assim, nossa, eu tinha carro, tinha iate, tinha família, tinha viagem, tinha dinheiro no banco, esbanjando, mas não servia a Deus. Assim como a parábola do Lázaro e o homem rico. E ele se lamentou arduamente, meus amados, porque não tinha mais o que fazer. Estava no extremo do inferno, queimando, sofrendo eternamente e querendo ter uma esperança de sair de lá. E ele falava, me desculpe, não tem mais o que fazer. O lugar que você entrou não sai mais. Então, meus amados, é muito grave isso, entenda? Por isso que Jesus está falando. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Nada. Não pode. A única coisa que nós podemos fazer é quando estivermos vivos aqui na terra, aceitar Jesus, viver os caminhos de Jesus. Sendo assim, nós estamos negando as nossas vontades, mas vivendo para Cristo, perdendo as nossas vontades, mas vivendo para Cristo, pelo Evangelho. Sendo assim, nós teremos a salvação e nós seremos grandemente recompensados por Deus, pois Ele promete isso. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os teus santos anjos. Essa é a promessa, a glória de seu Pai com os seus santos anjos, meus amados. Ele vai vir, ele vai voltar. Ele vai voltar a buscar a igreja. E aquele que não estiver com o coração voltado ao Senhor, vivendo o Evangelho, vivendo a verdade, amém? Essas pessoas vão ficar. Então, amados, é um alerta. Cuidado, é um alerta. Tenha sabedoria, discernimento, porque Deus está próximo. Jesus está voltando. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra, você possa meditar nela dia e de noite, que a salvação alcance a tua casa. Deus te abençoe.